Olá, meu nome é Daniel, eu sou membro do GIAFES e esse é o nosso segundo vídeo da série de vídeos sobre manipulação de dados hidrológicos com o Excel. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas funções básicas do Excel que vão ser necessárias para a gente fazer a conversão dos dados. As pessoas que já conhecem essas funções ou já são usuários intermediários ou avançados do Excel podem pular esses primeiros vídeos e irem diretamente para a parte de manipulação de dados, que vai começar alguns vídeos adiante. Vamos lá. O Excel ele é uma aplicação da Microsoft muito conhecida, software de planilha, serve para armazenar, manipular dados, e o importante da gente entender dele é que as células, elas basicamente elas armazenam dois tipos de dados, os valores constantes e as funções, também chamadas de fórmula. O valor constante é qualquer dado que a gente insere em uma célula e que não depende de cálculo. Então, um nome, um número, uma letra, isso é um valor constante. E as fórmulas são expressões que realizam cálculos, né, as funções, e retornam um resultado. O importante nesse primeiro momento é deixar claro que todas as funções elas têm uma sintaxe. Para a gente abrir, para a gente chamar a função no Excel, a gente precisa digitar igual. A gente já vai ver isso na aula, no vídeo de hoje, que é sobre funções básicas. As funções que nós veremos nesse vídeo 2, elas são as mais básicas do Excel, são as funções média, soma, soma-se, soma-sis. Essas são as funções condicionais de soma, né? A gente vai somar dado algumas condições. E o mesmo vale para a média si e a média sis. Ou seja, a gente vai tirar a média se determinadas condições forem atingidas. E além dessas funções, a gente vai também hoje ver rapidinho a função máximo e mínimo. Todas essas funções a gente vai usar ou na manipulação dos dados ou na visualização dos dados. Então eu vou abrir aqui o Excel para que a gente possa começar a ver uma a uma essas funções. Bom, aqui eu preparei um pequeno banco de dados, onde a coluna C a gente tem um mês, na coluna D o ano e na coluna E a quantidade de chuva. É só um exemplo para a gente poder exercitar essas funções. E aqui a gente vai trabalhar uma a uma essas funções, começando com a função média. A função média ela é bem simples, ela varre um vetor, no caso aqui uma coluna, e ela vai tirar a média das aparições. Então, para a gente chamar a função, observem aqui, basta a gente colocar o sinal de igual, digita média, já vai aparecer, e aí basta vir até aqui e selecionar a coluna que a gente quer tirar a média e apertar Enter. A média, neste caso aqui, deu 13,89. Para conferir, depois que estiver pronto, basta clicar aqui, 13,89 e aparece aqui embaixo. Então essa é a função média. Agora vamos para essa segunda linha aqui. Eu vou colocar em outra cor aqui para ficar diferente. Vamos usar a função soma, ela é muito parecida. A gente digita o igual para chamar uma função. Digita soma, aí já vai aparecer aqui, abre parênteses, vem até aqui, escolhe seleciona todo o intervalo que a gente quer da coluna, fecha o parênteses, aperta Enter, 194,50.
Vamos conferir, está aqui o resultado, já apareceu, está correto. Vamos agora para essa terceira linha, vamos agora usar a função média se. Ela vai ser usada da seguinte forma: a gente vai tirar a média se determinada condição for dada. Neste caso aqui, especificamente, a gente está precisando tirar a média de chuva para o mês de janeiro. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, como a gente sempre faz, eu vou cansar de falar no vídeo de hoje, coloca o sinal de igual. Não esquece do acento, coloca a média, já vai aparecer o média se, clica nele. E aqui a gente precisa ficar atento à sintaxe, ao jeito de escrever a função no Excel. No Excel, cada parâmetro é separado por ponto e vírgula. A função média-se, ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo do critério. Nosso critério é ser janeiro. Então a gente vai ter que selecionar como primeiro parâmetro a coluna mês, a coluna C. Depois a gente vai ter que escrever o critério, que no nosso caso, o que estão perguntando aqui é janeiro. E depois a gente vai ter que selecionar a média do intervalo. Desculpa, depois a gente vai ter que selecionar a coluna de onde a gente vai tirar a média. Então vamos colocar esses 3 parâmetros com calma. O primeiro parâmetro é o intervalo do critério. A gente abriu, estamos aqui, o intervalo do critério é este aqui. Para ir para o segundo parâmetro, basta digitar ponto e vírgula. O que a gente está precisando calcular é a média de chuva para o mês de janeiro. Então vamos escrever isso. Para escrever, basta abrir aspas, escrever janeiro, fecha aspas, ponto e vírgula. Já temos o nosso segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro é o mais simples, é a coluna a partir da qual a gente vai tirar a média. Basta informar isso aqui para a função, fecha, aperta Enter, o resultado deu 11,25. Vamos conferir manualmente mesmo, só para a gente ver que deu certo. Janeiro, seleciona aqui os meses de janeiro e a média deu 11,25. Está correto. Então, esta é uma estrutura muito importante, essas estruturas condicionais, a gente vai ver a soma-si, a soma-sis, o média-sis, mas essas são estruturas que condicionam a média, né? Se for janeiro, tire a média. Só quando tira a média, só para quando for dezembro, ou janeiro, ou fevereiro. Então são estruturas importantes. Agora vamos seguindo aqui. Vamos pegar mais uma linha aqui. Essa aqui, a gente vai usar a soma condicional, né? Somar se... somar todos os eventos de chuva para o mês de dezembro. Então a gente só vai somar se for dezembro. Mesma coisa, chama a função soma-se, vai abrir o parênteses. Aí a mesma coisa, o primeiro critério é o intervalo do critério. Desculpa, o primeiro parâmetro é o intervalo do critério. O segundo parâmetro é o critério em si, que no nosso caso vai ser dezembro. E o terceiro parâmetro é o intervalo, a coluna que a gente vai somar, que no caso é a coluna E. Então vamos fazer isso. Este aqui é o intervalo do critério, a gente selecionou, coloca ponto e vírgula. Aqui a gente abre parênteses e escreve dezembro, fecha. E aqui a gente coloca o intervalo a ser somado. Vamos ver quanto deu. 105,50. Então vamos só conferir se em dezembro é isso mesmo. Vem até aqui, soma 105,50, o resultado automatizado lá está correto. E aqui é legal que, por exemplo, deu 105,50, se a gente colocar 10 aqui, ó, 110, né? Aqui, ó, muda automaticamente para 115,50. Essa é uma das vantagens de se trabalhar com esse tipo de função. Seguindo, agora a gente vai dar um passo além, trabalhando de novo com estruturas condicionais de soma e média. Vamos começar pela média.
é a função soma-sis. A gente vai somar tendo duas ou mais condições. Aqui, no caso, eu vou colocar de verde aqui só para ficar claro. A gente vai somar o total de chuvas para janeiro do ano de 2023. Então, a primeira condição vai ser o mês, e a segunda, que vai ser janeiro, e a segunda condição vai ser o ano. A gente, se tivesse mais variáveis aqui, a gente podia colocar mais condições. Então, vamos fazer com calma. Primeiro, coloco o sinal de igual, como a gente sempre faz. Chama a função soma-sis. E aqui tem uma diferença de sintaxe, ou seja, do jeito que a gente escreve a função. A função soma-sis, e o mesmo vai valer para média-sis, que é a próxima que a gente vai ver, aqui a gente primeiro coloca o intervalo a ser somado. E depois a gente vai colocar o intervalo do critério e, na sequência, os critérios. Então, entendendo isso com calma. O primeiro parâmetro que a gente vai usar vai ser o intervalo a ser somado. A gente está querendo somar o total de chuvas. Então, a gente vai vir aqui e selecionar esse intervalo. Depois, a gente vai precisar selecionar o intervalo do primeiro critério. Nosso primeiro critério é janeiro, a gente vai vir aqui, selecionar. O nosso critério vai ser janeiro, a gente vai digitar janeiro. Aí, o nosso segundo critério vai ser o ano. A gente vai selecionar aqui e a gente vai digitar 2023. Então, vamos ver isso na prática, já que a gente vai ter 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o intervalo a ser somado, é esse. Sempre o intervalo a ser somado, quando a gente está usando soma-sis ou média-sis. O segundo parâmetro, a gente está querendo calcular a chuva para o mês de janeiro. Então, a gente precisa colocar o intervalo, a coluna, onde a gente vai buscar janeiro. Venham aqui, selecionem. E aí, neste intervalo de C5 a C18, a gente vai buscar que mês? Janeiro. Então, basta colocar aqui, bem simples. Opa, saí aqui. Bem simples. Continuando. A gente precisa procurar agora o ano de 2023. Então, a gente vem até aqui e vamos colocar o intervalo desse critério. Está aqui. D5 a D18, ponto e vírgula, e aí a gente escreve 2023. Fecha. Deu 30. Vamos ver 2023, só pegar aqui. A gente está somando 2023. Janeiro está aqui. É a única aparição. É 30 mesmo a soma. A soma do quanto choveu em janeiro de 2023 é 30, está correto. Agora, seguindo e de maneira muito semelhante, a gente precisa calcular a média de chuva para fevereiro de 2022. Mesma coisa, chama o igual, digita, não pode esquecer do acento, média-sis, e aí a gente vai colocar os mesmos parâmetros, o intervalo da média, que vai ser esse aqui, é aqui que a gente quer saber a média de chuva. Aí o intervalo do primeiro critério. Qual que é o nosso primeiro critério? É o mês de fevereiro, então vem aqui, seleciona o intervalo, ponto e vírgula, abre parênteses, fevereiro. Além de fevereiro, a gente quer o outro critério seja 2022. Então vem aqui, seleciona a coluna ano, e aí 2022 vem aqui, digita. Fecha, parênteses, fecha. Deu 8. Então, fevereiro de 2022 foi 8. Vamos ver se isso aqui está certo, de média. Fevereiro 2022. Aqui já dá até para contar. 24 dividido por 3 vai dar 8, mas está certo. A média já está aqui embaixo aparecendo. Ó. Média 8. Então, conseguimos fazer mais esse cálculo, está correto. Vamos desfiltrar e vamos para a nossa próxima tarefa. Essa aqui é legal. Partindo do princípio que neste exemplo aqui que a gente deu,
chuva extrema é qualquer evento maior ou igual a 30, calcule a média de chuva desses eventos extremos em 2023. Use média CIS. Então vamos tentar entender aqui. A gente precisa calcular a média para dois critérios. O primeiro é ser 2023 e o segundo é ter chovido de 30 para cima, ou seja, a chuva ser maior ou igual a 30. Mesma coisa de sempre, a gente vai usar essa sintaxe, eu já deixei aqui, pronta. Então vamos lá. Média CIS. Primeira coisa, como eu sempre tenho dito, média CIS. É digitar o média CIS. Qual que vai ser o intervalo da média? De onde a gente vai tirar a média de chuva? Daqui. Então, vem, selecione esse seu primeiro parâmetro. Qual que é o segundo parâmetro agora? Vamos fazer a do ano que já está mais tranquilo. O segundo parâmetro está aqui, tem que ser 2023, então a gente vem, seleciona o intervalo, a coluna D, simplesmente escreve 2023. E agora, qual que é o outro parâmetro? É ter chovido mais de 30 para cima, né? A chuva tem que ser maior ou igual a 30. Então, em qual intervalo a gente vai pegar esse valor? Daqui. Então, a gente seleciona de novo a coluna E, de E5 a E18, está aqui. E aí a gente vai escrever que a gente quer, dentro dessa coluna, apenas fazer a média condicional para os eventos que tenham chovido 30 ou mais. Então a gente escreve do jeito que está aqui, abre aspas para informar essa estrutura condicional, maior ou igual. Coloque o E comercial para fazer a conexão com 30, e aí coloque o valor 30, e aí pode fechar. Deu 65. Vamos conferir isso aqui, filtrando 2023 e pegando os eventos que tenham chovido 30 ou mais. Esse aqui não entrou na conta, então a média desses tem que ter dado 65. Tá aqui, 65, 130 dividido por 2. Então a gente conseguiu fazer esse cálculo. Esse exemplo é um pouquinho mais complicado que os outros por causa dessa estrutura aqui, mas ele vai ser usado e a gente vai retrabalhar nos vídeos finais do curso, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso painel para visualização dos dados. Eu só quis antecipar aqui. E eu queria também aproveitar que a gente está aqui, e antes de caminhar para a função máximo e mínimo, eu queria só mostrar uma outra coisa. Aqui a gente escreveu 2023 como parâmetro. A gente pode simplesmente deletar e clicar aqui onde eu digitei 2023 e o resultado vai ser o mesmo. Aí na função, aqui está a coluna H10, aí na função H10 aparece aqui, ó. Então tanto faz a gente digitar 2023, isso aqui valeria para todas essas outras formas, tá? Ou escrever aqui. Vamos insistir um pouco mais nisso ao longo dos vídeos. Então vamos agora usar a função máximo. Ela é bem simples. Você digita máximo, abre ela. Aí a gente quer o máximo. O máximo já dá para a gente ver aqui, ó. O máximo vai dar 100. A gente faz ela varrer o vetor, fecha, e aí deu 100. Aí eu esqueci de pôr aqui, qual o valor mínimo de chuva. Então, essa aqui, peraí, a gente já fez. Deixa eu pôr um azul aqui, e agora a gente está fazendo essa. Qual o valor mínimo de chuva? Use mínimo. Bem simples também. Vai dar 0, porque é o mínimo. Então a gente vem aqui, digita mínimo. Mínimo. E pronto. E aí vai dar 0. E aí se a gente colocar 1 e, sei lá,
3 aqui, o mínimo aqui, ó, passa a ser 1. Mas vamos voltar ao que era. Pronto. Bom, e aí ficou faltando a gente usar a função máximo cis. A função máximo cis, ela funciona assim. Primeiro a gente coloca o intervalo que a gente vai tirar o máximo, tá aqui. E a gente quer o máximo. Deixa eu só ler aqui qual é o máximo da nossa coluna para o ano de 2022. Tá, então aí a gente coloca aqui o critério 2022. E aí aqui a gente pode digitar 2022. Opa, esqueci de fechar. E aí deu 20. Vamos ver se isso está certo. E está correto. Para esse exemplo que a gente deu, o valor máximo para 2022 é 20. Vamos só aqui insistir nisso, então. Aqui o primeiro parâmetro eu coloquei de onde a gente vai tirar o máximo. Aqui é a coluna E. Aqui eu coloquei de onde a gente vai tirar o critério. Só que aqui a gente vai fazer diferente agora. A gente vai colocar aqui 2022. Então vamos voltar lá. Ao invés de colocar, entre aspas, 2022, eu posso clicar aqui. Aí vocês podem estar pensando, poxa, mas clicar, por que isso é mais fácil? Porque aí fica mais fácil para depois a gente construir tabelas dinâmicas. Ó. Fiquem de olho nesse 20 aqui. A partir do momento que eu faço isso e coloco 2021 aqui, ele automaticamente foi buscar o valor máximo de 2021, que é esse. E agora, se eu colocar 2023, ele vai provavelmente buscar 100, que é o valor máximo de 2023, está lá. Então, todas essas construções e essas formas da gente fazer esse trabalho com essas funções básicas, eles serão importantes lá nos últimos vídeos, quando a gente estiver trabalhando visualização. Enfim, é isso. Esse foi o nosso segundo vídeo. Um vídeo apresentando algumas funções básicas. Eu espero que tenha contribuído. Um abraço.